Olá, bom dia. Vamos fazer a correção da atividade da aula passada. Eu passei aqui no PDF para vocês. A questão número 1 dizia assim, ó. Em cada triângulo abaixo, determine a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente em relação ao ângulo alfa e em relação ao ângulo beta, ok? Então, vamos localizar alfa e beta nos dois triângulos, ok? Então aqui eu tenho, ó, no primeiro triângulo, tá aqui alfa, tá aqui beta. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer quem é o cateto oposto em relação a cada um. Vamos fazer com calma, ok? Olha, é o seguinte. Se eu quiser fazer em relação a alfa, vamos esquecer beta por enquanto, porque se aplica da mesma forma, ó. Onde é que está o ângulo que eu quero? Tá aqui, ó. O lado oposto a ele é o cateto oposto. Então quer dizer que o cateto oposto seria esse aqui, ó. Ok? Cateto oposto. O lado que está ao contrário aqui do ângulo de 90 graus, ó, para qualquer um que a gente esteja analisando, ó, ele sempre vai ser igual à nossa hipotenusa. Ele sempre vai ser nossa hipotenusa. Aí o que é que acontece, ó? Uma táticazinha para vocês. Eu disse que o adjacente é aquele que faz ângulo com o que a gente está estudando, ó, com o ângulo que a gente está analisando, e não é a hipotenusa. Então é esse aqui, ok? Mas é bem mais fácil, porque depois que você marca que é a hipotenusa e marca o cateto oposto, o que sobra é cateto adjacente, ok? Então em relação a esse ângulo aqui, ó, esse é o cateto oposto e esse é o cateto adjacente. Meu, onde é que está a grande questão? Aí onde é que está o grande segredo, ó? Tá aqui, ó. Se eu estiver analisando agora esse, ó, o ângulo que está oposto, ó, oposto, seria cateto oposto. Meu, mas tu já marcou o cateto adjacente? São duas coisas diferentes. Por quê? Porque quando eu estou analisando um ângulo, ok? Quando eu estou analisando um ângulo, aí eu vou marcar cateto oposto e cateto adjacente em relação a ele. Quando eu vou olhar para outro ângulo, você apaga o que tinha colocado aqui, ó, ok? Porque aí já é outra análise. Cateto oposto e cateto adjacente são medidas, são lados relativos ao ângulo que eu estou analisando, ok? Ah, então sempre no cateto oposto que está desse lado, sempre um triângulo que está desse lado é cateto oposto, o que está aqui é cateto adjacente? De jeito nenhum, porque vai depender do ângulo que você está analisando. Se o ângulo estiver aqui em cima, aí vai ser uma leitura. Se o ângulo estiver aqui, vai ser outra leitura, ok? Por exemplo, aqui, ó. Não estava analisando aqui? Vamos analisar o alfa aqui em cima agora, ó. Então aqui, se o alfa está aqui em cima, ó, o oposto a ele é cateto oposto, ok? Hipotenusa, onde é que está, ó? Oposto ao ângulo de 90. Só a hipotenusa em todos os triângulos vai estar no mesmo lugar, ok? O cateto oposto e cateto adjacente vai depender da posição do ângulo que eu esteja analisando, ó. Então aqui, ó, cateto oposto e hipotenusa, o que sobrou é cateto adjacente. Então perceba, ó, quando o ângulo está aqui em cima, ó, a diferença entre cateto oposto e cateto adjacente nas suas posições, ok? Essa mesma leitura você poderia fazer em relação ao ângulo beta, não ia ter problema nenhum. Você retoma toda essa ideia, viu? Muito bem. Segunda questão diz assim, ó. Segunda questão, eu tenho aqui essa figura. Eu dei essa figura aqui para vocês. E a figura pediu para fazer o seguinte, ó. Verifique todas as proporções do triângulo abaixo e escreva o que percebeu. Faça as divisões entre os dados correspondentes e analise o resultado das divisões. O que era para fazer, ó? É para analisar as proporções da medida que a gente fez. Ok? Então o que é que eu faria, por exemplo? Eu tenho as opções de dividir cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa, cateto oposto sobre cateto adjacente, por exemplo, ok? Então o que é que acontece? Esse aqui é o ângulo. Então esses lados aqui, ó, para qualquer triângulo que eu esteja analisando, ó, esses lados são catetos opostos. Quais são as hipotenusas, ó? As hipotenusas são sempre esses lados aqui, que estão opostos ao ângulo de 90, ó. Tá aqui os ângulos de 90. Então as hipotenusas são essas, ó. Hipotenusa, 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 ok? Aqui eu percebi o seguinte, ó.
Na verdade era para ter outra reta aqui cobrindo todo, ok? Mas é só a gente somar esses dois para encontrar o grandão, tá certo? Então agora vamos fazer as divisões, ó. Na verdade, não precisaria nem fazer divisões para você fazer um julgamento aqui. Mas vamos fazer algumas, pelo menos, né? Com a calculadora na mão, porque ninguém está sendo besta de operar com esses valores quebrados aqui na mão, ok? Então, ó, se eu fizer a divisão aqui, ó, cateto oposto por hipotenusa, eu vou obter quanto? Ó, vamos dividir, ó. Vamos lá, eu vou fazer alguns, ok? Então, ó, cateto oposto por hipotenusa no triângulo menor. 0,58 dividido por 1,15. Isso aqui vai dar quanto? Estou fazendo no triângulo 1, cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu tenho 0,58 dividido por 1,15. Acho que aqui deu 0, deu 3. E a calculadora não está mostrando o primeiro dígito. Não sei se é 0 ou é 3. Acho que é 0,50. Vamos ver aqui. Vamos ver o restante. Então eu dividi cateto oposto por hipotenusa aqui. Nesse aqui, ó. Vamos dividir 1,15 por 2,30. 1,15 dividido por 2,31. Dá também, ó. Deu também esse mesmo resultado, ok? Então o que é que eu estou percebendo aqui? Na medida que eu for fazendo essas divisões, vocês vão perceber, ó. E por exemplo aqui, se eu dividir aqui cateto oposto por hipotenusa no triângulo menor, dividir cateto oposto por hipotenusa no segundo triângulo, e dividir cateto oposto por hipotenusa no terceiro triângulo, todos eles vão dar iguais, viu? Vão dar esse valorzinho aqui. Aproximadamente esse valor, porque a calculadora sempre dá um número quebrado, tá difícil de eu conseguir ver aqui, a calculadora não tá muito boa, ok? Mas todos eles, vocês podem perceber, vão dar o mesmo resultado, certo? Que não vai aparecer exatamente o mesmo resultado na calculadora, porque esses valores aqui, eles são mais quebrados ainda, ok? Então eles só colocaram até a segunda casa decimal, mas eles são iguais, eles dão iguais, ok? Então se eu dividir aqui também, por exemplo, eu coloquei cateto oposto sobre hipotenusa. Então nesse caso a questão está resolvida já. Basta que você diga, todas as divisões de cateto oposto por hipotenusa vão dar o mesmo resultado, ok? A gente não tem o cateto adjacente aqui para poder calcular, então fica só por isso. Terceira questão. Terceira questão está pedindo a medida de um lado aqui, ó. Eu tinha cometido um erro que eu tinha observado que isso aqui era, quando eu fui construir a questão, pensei que isso aqui era uma letra A e isso aqui era uma letra O. Então basta que você trocasse. Onde tinha A, você colocava O na questão. Aí ela dizia o seguinte, ó. Os triângulos ACD, ó, ACD e AEF são semelhantes. Pergunta. O triângulo OCD e OEF são semelhantes? Claro que são. Por quê? Porque eles partilham de um mesmo ângulo, ó, de dois dos mesmos ângulos. Então basta isso, ó. Esse ângulo é comum ao pequeno e é comum ao maior, ok? Então se é comum ao pequeno e comum ao maior e todos eles têm ângulos 90, então esse ângulo aqui também será igual neles dois, ó. Isso aqui será igual a esse. Então esse ângulo, esse triângulo menorzinho e esse maiorzinho são semelhantes. Primeira pergunta respondida, ok? Aí, segunda pergunta. Suponha que EF mede 8. AF, OF no caso, ó, mede 10. Essa medida aqui é 10. Ou seja, ó, o triângulo, ó, 8 e 10. Aí, OH mede 14, ó. 10 mais 4 dá 14 tudo. Qual será a medida de HG? Ou seja, essa medida aqui, ó. Justifique sua resposta e encontre a medida caso seja possível. Como é que a gente faz? Muito simples, muito simples, muito simples. Você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer por semelhança de triângulo, você pode fazer de muitas maneiras. Vamos aplicar aqui, ó, uma dessas relações. Por exemplo, se eu dividir o cateto oposto pela hipotenusa, como são triângulos semelhantes, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, nesse triângulozinho menor, se eu dividir 8 por 10, tem que dar o mesmo resultado de que se eu dividir x por quem?
pela sua hipotenusa aqui, ó, vai ser 14. Ok? Aí o que é que você faz? Você pode multiplicar cruzado. Então fica, ó, 10 vezes x, 10x igual a 8 vezes 14. 8 vezes 14. 10x vai ser igual a 8 vezes, que dá igual a 112. Então x vai ser igual a 112 sobre 10, ok? Isso aqui vai dar igual, ó, como tem um zero, você anda uma casa e coloca a vírgula, né? Então quer dizer que x vai ser igual a 11,2, ok? Muito fácil, certo? Então essa aqui foi a nossa atividade, muito simples de resolver, muito rápida. Vamos partir para a nossa aula de hoje, ok? Então ela vai ficar um pouquinho extensa, mas não tem problema. Portanto, eu peço a vocês muita atenção, porque depois das equações do segundo grau que a gente viu e das biquadradas que eu ainda, né, a gente ainda conseguiu fixar um pouquinho, esse daqui vai ser o conteúdo que vocês vão ter mais complexozinho, mais difícil de entender, ok? Pois é. Foi o que a gente viu na aula passada. Vamos com calma, né? Muito foco nessa hora, muita atenção. Vamos com calma, ó. Em qualquer triângulo retângulo foi que a gente viu. Se eles são semelhantes, se eu pego aqui um grupo de triângulos semelhantes, como foi o caso desses aqui, ó. Triângulos que são, ó, semelhantes, porque partilham de um mesmo ângulo, ok? Todos eles têm um ângulo aqui, por exemplo, 30 ou então 40, 50, enfim. Todos eles partilham do mesmo ângulo. A gente viu que sempre o cateto oposto dividido pela hipotenusa em qualquer um desses triângulos vai dar o mesmo resultado, não foi? Foi. Portanto, a gente consegue aqui perceber que sempre cateto oposto por hipotenusa em triângulos semelhantes vai dar o mesmo resultado. Cateto oposto sobre cateto adjacente em qualquer triângulo semelhante, mesmo resultado. Cateto adjacente por hipotenusa em triângulos semelhantes, mesmo resultado. Então, partindo disso aqui, como eu comprovei para vocês que isso acontece, então a gente vai fazer simplesmente uma coisinha muito básica hoje. A gente vai chamar, né, vai dar um nome a cada uma dessas divisõezinhas, a cada uma dessas frações, ok? A cada um desses resultados. Qual é o primeiro nome que a gente vai dar? A gente vai dar o primeiro nome de seno. O que é seno? Seno, ó, o seno de um ângulo, tá aqui o triângulo, ó. Ó, tá aqui o triângulo, ó. Tá aqui o ângulo. Aí eu coloquei, ó, cateto oposto, coloquei cateto adjacente, coloquei hipotenusa, ok? Então tá aqui, ó. O que vai ser o seno desse ângulo aqui? O seno desse ângulo vai ser a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa. A gente não dividiu, ó. A gente não dividia lá, aqui, ó, por exemplo, cateto oposto pela hipotenusa. Pronto, a gente chama essa divisão agora de seno. Só isso, ok? Então quando eu dividi, ó, por exemplo, aqui eu não dividi, deixa eu ver, 8 por 10, ó, cateto oposto pela hipotenusa. 8 dividido por 10 vai dar quanto? Ó? 8 dividido por 10. Opa, 8 dividido por 10. Dá 0,8, ok, ó? Não divide 8 por 10 dá 0,8. Ou seja, o seno desse ângulo aqui, o que eu não sei quem é, eu só sei de uma coisa, eu sei que o seno dele é 0,8. Por quê? Porque é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. É só a divisão. Então se eu perguntar, qual é o seno do ângulo tal, aí você vai ver. Você vai dizer, ó, é o cateto oposto a ele dividido pela hipotenusa do seu triângulo, ok? Então tá aqui. Seno é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. Guarda isso, pelo amor de Deus, ok? Isso aqui é importante, ó. Isso aqui é importante, viu? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Não esquece disso. Não esquece disso, pelo amor de Deus. Então, o seno de um ângulo é o cateto oposto desse ângulo dividido pela hipotenusa do triângulo, ok? E não esquece como é que encontra cateto oposto e cateto adjacente. Não pode esquecer isso. E o cosseno vai ser o quê? A outra relação que a gente viu, ó. O cosseno de um ângulo vai ser a divisão do seu cateto adjacente pela hipotenusa. A gente mostrou que sempre dá o mesmo resultado, ok? Sempre dá o mesmo resultado. Então, se eu perguntar qual é o cosseno de um ângulo tal,
Você vai dizer, não, é a divisão do cateto adjacente desse triângulo dividido pela hipotenusa, ok? Cateto adjacente por hipotenusa. Então a gente tem o segundo nome, ó. Quando a gente divide o cateto adjacente pela hipotenusa de um triângulo, a gente encontra um resultado, a gente encontra um valor. E esse valor é o cosseno desse ângulo, ok? A gente chama de cosseno do ângulo tal. É o valorzinho do cosseno do ângulo tal. Tangente. A tangente desse ângulo, desse mesmo ângulo que eu estou me tratando, vai ser o cateto oposto a ele, dividido pelo cateto adjacente a ele, ó. Tá aqui, ó. Então tá aqui o cateto oposto e o cateto adjacente. Então quando eu divido o cateto oposto pelo adjacente nessa ordem, eu vou encontrar o valor da minha tangente, ok? Por que que isso acontece, meu? Porque eu provei na aula passada que em qualquer triângulo retângulo, o que é um triângulo retângulo? Tem ângulo de 90 graus, ok? Vamos revisar aqui um pouquinho rapidinho para vocês entenderem. Não pode ficar sem entender isso. O que é que acontece? Qual é a característica de todo triângulo retângulo? Aí você vai lembrar lá das nossas aulas de classificação de triângulos, ó. Todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, não tem? Tem. Então se eu pegar outro triângulo retângulo, como é que eu faço para garantir que eles são semelhantes? Como é que eu faço para garantir se eles são semelhantes? Se ele já tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Para que dois triângulos sejam semelhantes, basta que dois ângulos sejam iguais. A gente provou isso também, lá em semelhança de triângulos. Basta que dois ângulos sejam iguais, ok? Então, se basta que dois ângulos sejam iguais e um deles eu já sei que dá igual, ó, que são 90 e 90, basta que o outro, aqui, ó, seja igual também. Por exemplo, se for 30 aqui e aqui for 30, eu já tenho garantido que esses dois triângulos são semelhantes. Agora, como eles são semelhantes, o que é que eu posso fazer? Se eu tiver aqui, ó, cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa e hipotenusa, independente do tamanho deles, se são maiores ou menores, mas por conta que esse ângulo aqui, ó, é o mesmo neles, as divisões aqui vão ser iguais que eu fizer, ó. Cateto oposto por adjacente, cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa. Quando eu fizer essas divisões, vai dar o mesmo valor. Vai dar o mesmo valor, ok? Então a gente consegue fazer aqui bastante coisa com isso. Então por conta disso, aí eu chamo, ó, como eu sei que em todos dois aqui, ó, para todo triângulo retângulo que tiver o ângulo de 30 graus, a divisão do oposto pelo adjacente, ou a divisão do oposto pelo adjacente vai ser a mesma, a divisão do oposto pela hipotenusa vai ser a mesma, a divisão do adjacente pela hipotenusa vai ser a mesma, ok? Então sempre quando tiver esse mesmo ângulo aqui, em qualquer triângulo retângulo, essas divisões vão ser as mesmas, ok? E por conta disso a gente consegue resolver inúmeros problemas que envolvem aqui a trigonometria, ok? Vamos lembrar aqui de novo, ó. Qualquer coisa volta no vídeo e assiste quantas vezes for necessário, viu? Vamos ver como é que isso acontece aqui, ó. Lá no triângulo mesmo, ó. Tá aqui o triângulo, não tá? Encontre o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Ó, o ângulo beta aqui, ó. Tá aqui o ângulo beta. Aí você vai fazer o quê? Primeira coisa que você faz. Não faz outra coisa. Não faz nada a não ser isso primeiro. Você primeiro vai dizer quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. Qual é o mais fácil? A hipotenusa. Por quê? Porque sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, 4 é a hipotenusa. Para todas as situações. O cateto oposto é o cateto que é adjacente, ó, perdão, é o cateto que está oposto, é o lado oposto ao ângulo que eu estou analisando, ó. Estou analisando esse ângulo. O cateto oposto é esse. Então, 3 é o cateto oposto. Ok? E o cateto adjacente é o outro que sobrou. Ou seja, para esse ângulo aqui, ó, em relação a esse ângulo, quem é o cateto oposto? 3. Cateto adjacente, 2. Hipotenusa, 4. Ele está pedindo o quê? Está pedindo o seno. A gente escreve assim, ó. Perceba, ó. O seno a gente escreve sen, S-E-N. Aí a parênteses e coloca o ângulo que a gente está analisando, ó. Então vai ficar, ó. Seno de quem? Seno de beta. Ok? O seno de beta é quanto? 3 dividido... o seno de beta. Seno, ó, é cateto oposto por hipotenusa, ó. Então, ó. Cateto oposto sobre hipotenusa. Para esse caso aqui é 3 sobre, ó, 4. Ok? Quer dividir?
Quero, meu. Então vai dar 0,75. Ok? Então esse daqui é o seno desse ângulo beta. Tá bom? Muito fácil. E o cosseno? O cosseno desse ângulo beta é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ok? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. No caso seria 2, que é o cateto adjacente, pela hipotenusa que é 4. Quanto é que vai dar isso? 0,5. Ok? 0,5. Então, 0,5 é o valor do cosseno desse ângulo aqui. E a tangente? A tangente a gente escreve tan, né? Tan de tangente e beta, ok? Aí a gente vai fazer a seguinte divisão. Então a divisão vai ser, né? A tangente é quem, ó? Cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto é 3, ó. Cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto é 3 e o cateto adjacente é 2. Então 3 dividido por 2 dá 1,5, ok? Muito fácil, né? Segundo exemplo, ó. Encontre o seno e o cosseno. Então nesse caso aqui, ó, o seno e o cosseno. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos aplicar aquilo que a gente já viu. Olha como é fácil, ó. Primeira coisa, eu tenho que dizer quem é a hipotenusa. A hipotenusa é quem, ó? Oposto ao ângulo de 90, ó, hipotenusa. Ok? Eu conheço? Não. Eu vou ter problemas, porque eu tenho que saber quem é a hipotenusa. Então daqui a pouco a gente chega lá. Cateto oposto, ó. Eu não estou analisando esse ângulo. Cateto oposto é esse aqui, ó. Cateto oposto. E o outro que sobrou é cateto adjacente, ok? Mas onde é que está o problema? Tanto o seno como o cosseno, eu não tenho que fazer uma divisão pela hipotenusa, ó. Sim. Mas se eu não tenho a hipotenusa, tem como fazer? Não. Mas tem como eu encontrar a hipotenusa? Tem. Como? Isso aqui não é um triângulo retângulo? É. Eu tenho dois lados para encontrar o terceiro. Teorema de Pitágoras. Ó. Então quer dizer que a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a soma de quem? Dos outros catetos ao quadrado. 4 ao quadrado e 3 ao quadrado. Ok? Aí aqui você vai fazer o que, ó? Hipotenusa ao quadrado é quem? 4 ao quadrado dá 16. Mais 3 ao quadrado dá 9. 16 mais 9, 25. Então a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 25. Mas quem é H? A hipotenusa vai ser igual a raiz de 25. Quanto é a raiz de 25? É 5. Ou seja, a hipotenusa vale 5, ok? E agora, quem é que eu quero? Eu quero o seno e o cosseno. Então, quem é que vai ser o seno aqui, ó? O seno do ângulo alfa vai ser igual ao cateto oposto, ó. Cateto oposto pela hipotenusa, ou seja, 3 sobre 5. Ok? Aí você pode fazer essa divisão. Não vou fazer não, porque eu acho que vai dar... Salvo engano, vai dar 0,666. Deixa eu ver aqui, ó. 3 dividido para 5. Opa, deu 0,6. Até deu um valorzinho bonitinho, ok? E o cosseno desse ângulo vai ser cateto adjacente, ó. 4 pela hipotenusa, 5. 4 dividido para 5. Quanto é que vai dar 4 dividido para 5? 4 dividido para 5. 0,8. Ok? Muito bom mesmo. E o final, calcule a tangente de beta e de alfa. Vamos fazer, ó. A tangente precisa da hipotenusa, ó. Perceba que eu não tenho o valor da hipotenusa. A tangente precisa? Não. Então, não necessariamente, ó. Como aqui não necessita da hipotenusa, não necessariamente eu tenho que encontrar ela. Dá para resolver por aqui mesmo. Então, vamos fazer aqui, ó, a tangente de alfa primeiro, ok? Então, a tangente de alfa, ó, é o cateto oposto pelo cateto adjacente, ó. Em relação a alfa, quem é o cateto oposto? 3. E o cateto adjacente é esse aqui, ó, 6. Ou seja, a tangente de alfa vai ser, ó, 3 sobre 6. Que vai dar, ó, 0,5, ok? Agora, a tangente de beta, vamos para outra tangente. Tangente de beta, ó, é o oposto
Ó, a gente tá olhando para beta agora, ó. Agora o seu oposto pelo seu adjacente, ó. O seu oposto é 6. O seu adjacente é 3, ó. Perceba que eu disse que é relativo, ó. O cateto oposto e o cateto adjacente são localizações relativas dependendo do ângulo, ó. Perceba que trocou, ó. Só porque eu olhei para o ângulo de uma visão de um lado diferente. Então 6 dividido para 3 dá 2. Então a tangente aqui é 2. Ok? Então, muito fácil. É só aplicar no triângulo. Detalhe, se você precisar da hipotenusa e não tiver, usa Pitágoras em conta. Ok? E daqui é só você aplicar. Cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Cateto adjacente sobre hipotenusa é cosseno. Cateto oposto sobre cateto adjacente é a tangente. Primeiro de tudo, encontra ali para aquele ângulo que você está analisando quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente e hipotenusa. Se tiver faltando algum, encontra por Pitágoras. Depois é só substituir, faz a divisãozinha e encontra o valor. E é só partir para o abraço. Então qualquer coisa me procure. A aula ficou bem extensa, 26 minutos. Mas é importante. Qualquer coisa vocês me procurem lá no WhatsApp para tirar dúvida. Valeu!